Bem-aventurados aqueles que sabem e cuja sabedoria está isenta de enganos e de superstições. Bem-aventurados aqueles que transmitem o que sabem de forma amável, sincera e verdadeira. Bem-aventurados aqueles cuja conduta é pacífica, honesta e pura. Esse texto foi extraído do sermão da biografia, do Siddhartha Gautama. E o tema de hoje, não podia deixar de ser, é sobre o caminho óctuplo do Buda. Do Buda, pois é, as 4 nobres verdades e o caminho óctuplo do Buda. Maravilhoso, eu acho que você vai amar. Eu, então, digo para você, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Divinista. A gente deseja a você muita paz, muita harmonia, muitas bênçãos divinas esse domingo e que tudo isso aí vai se estendendo pela semana afora. Esse é o nosso cantinho da gente, com um pouquinho mais de atenção, pensar nas coisas espirituais da vida, né? Pensar na nossa origem, que é por emanação, na nossa evolução, na sagrada finalidade. É o momento da gente pensar um pouquinho na real essência de que nós somos formados, ou de que somos realmente, né, Jorge Rufino? Nós somos uma centelha divina cuja a situação normal é evoluir. E para uma evolução rápida, segura, nós temos o exemplo de vida deixado por Jesus, que é viver de acordo com os 10 mandamentos e praticar os dons do Espírito Santo, os carismas, as mediunidades. Agora, queremos continuar o nosso contato, com você, querido ouvinte. Se você quiser que a gente presenteie com um exemplar do livro Evangelho Eterno, mandamos pelo correio. É um presente nosso para você. Mande para nós um WhatsApp com o nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 996084846. Código área 11. Estamos aqui em São Paulo. Vou repetir. Nosso WhatsApp é 996084846. Você pode baixar também o livro Evangelho Eterno e outros livros de Oswaldo Polidoro no nosso portal www.conhecerparatransformar.com.br. Agora, se quiser o Evangelho Eterno em português, em inglês e espanhol, entre no nosso TikTok, cuja página chama-se Informes Divinos. Estamos no TikTok, no Facebook, no Instagram, no YouTube, com a página Informes Divinos. E se você quiser ouvir o programa Divinista novamente, estamos no Spotify. Procure por Programa Divinista. Pois Fale tudo, Benita. É bastante coisa. Não tem jeito. Eu não sabia onde estava. Não tem não. A gente dá tudo quanto é endereço aqui, né, Jorge Rufino? Outro dia, sabe onde eu entrei no YouTube? Num site. No YouTube não é site, né, que fala. Como é que fala? Quando o YouTube... Sei lá, uma página. Plataforma. Uma página. Do Instituto Divinista. Tá muito legal, viu? Sim. Tem lá as orações, tem lá os livros por capítulo. Achei muito legal. Não sei se você já chegou a entrar, não, né? Mas muito legal. Muito bem. Então vamos rápido, porque o programa é longo. A gente vai até onde der. Depois o Vinícius se comprometeu aqui com a gente de voltar. Repetindo o que a Lila disse, o tema de hoje é o caminho óctuplo de Siddhartha Gautama. Na verdade, a gente vai começar com as 4 nobres verdades. E é importante, pessoal, falar que é o último grande Buda. Porque Buda foi uma sequência, Mas deixa a gente começar aqui com o nosso... Por isso, nós te convidamos, vamos deixá-lo falar. Pois é. Querido, economista, conferencista, Vinícius Yoshimoto. É dirigente de orações de conjunto. Bem-vindo, Vinícius. Oi, bom dia, pessoal. Essa agitação nossa toda aqui é tranquilidade. A tranquilidade búdica. É uma tranquilidade búdica. Desde que eu conheço o Vinícius, há séculos e séculos atrás, ele é essa calma, contrapondo aqui a eu e o Jorge. Ele contando a experiência dele, você vai ver por quê, né? Vai ser linda, sabe? Vocês vão... Maravilhoso. Gente, tanto o Vinícius como a gente, e eu, o Jorge e outras pessoas, nós estamos lá que participam aqui no programa, estamos presencialmente numa oração em conjunto, todo sábado, às 10 da manhã, lá no espaço da rua Caetés, 720, às 10 horas. Então, a gente convida você a participar com a gente, tá bom? Mas, Vinícius, então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as 4 verdades, as 4 nobres verdades e o caminho óctuplo de Buda. Não acredito que a gente chegue no caminho óctuplo de Buda, mas a gente vai indo devagarinho. E aí a gente vai ver ao longo desse programa e do próximo programa aquilo que a gente sempre diz. Olha, os 10 mandamentos é a última forma da lei de equilíbrio cósmica colocada no planeta. Aí nós vamos poder ver como o caminho óctuplo é muito parecido na sua essência, né, Vinícius? E aí vamos, e quem é que fez tudo isso? O Jorge já falou quem é, qual é o nosso personagem de hoje, né? Sim, né?
O Gautama Buda, ele foi um príncipe indiano, né, do reino do Sakya, por isso que é chamado de Sakyamuni, né? E pelos primeiros 30 anos, né, quase 30 anos da vida de Siddhartha Gautama, ele foi mantido, né, no palácio, né, dos Sakyas, e sempre cercado de muito luxo, né, de coisas agradáveis, né, jardins belíssimos, lagos artificiais, animais domesticados, né, nada que fosse desagradável, né. Então ele foi mantido nessa redoma, né, nessa bolha, sem sofrimento. Só que ele era e ainda ele se casou, né, com uma Ah, ele casou com casou. teve uma esposa e teve um filho, né, concebeu um filho. Olha, esse é Essa um detalhe esposa. que eu não sabia. Ele vivia numa gaiola de ouro, né? Sim, sim. Mas, embora tenha ideia, né, de para um sentimento que o Buda é bem tranquilo, o Siddhartha era muito inquieto, muito curioso. Embora ele vivesse lá no palácio, um dia ele pediu permissão para o pai dele para sair do palácio e conhecer as ruas da cidade, a realidade da vida, né? Então, pode falar. Ele sempre quis saber o porquê das coisas, né? Então imagina o choque dele quando ele foi concedido, né, esse passeio pela cidade, né? Que o Edward Chiré, no livro Os Grandes Iniciados, né, ele descreve da seguinte forma: a lenda juntou em um único episódio as sensações que conduziram Gautama ao seu passo mais decisivo. Conta que, durante um passeio, encontrou um ancião, um enfermo e um morto. O aspecto daquele corpo trôpego, decrépito, né, do ancião, daquele infecto coberto de úlceras, né, a pessoa doente, e daquele cadáver em decomposição, produziram sobre ele o efeito de um raio, revelando-lhe o fim inevitável de toda a vida e o mais negro abismo da miséria humana. E então resolveu renunciar à coroa e abandonar para sempre seu palácio, sua família e seu filho, para consagrar-se à vida ascética, né? Uau. Então, o choque foi tão grande, né, porque ele vivia naquela redoma, isolado de todo o sofrimento. Então, quando ele se deparou, né, com os fatos, né, do sofrimento humano, ele ficou muito impactado e ele tinha por volta dos 29 anos, né, como Edward Chiré fala, né, Gautama contava com 29 anos quando decidiu abandonar definitivamente o palácio do seu pai, rompendo todos os laços com a sua vida passada para ir buscar a liberdade na solidão e a verdade na meditação. O Vinícius citou o livro, quando a gente tirou alguns textos, Os Grandes Iniciados, de Edward Chiré. É uma série de livros, né, Lê, que fala dos grandes mestres do passado. E é importante a gente lembrar sempre que os mestres da antiguidade prepararam o caminho para Jesus. Por isso a gente resgata sempre essas verdades, né? Verdade. E assim, a gente não sabe o quanto que essa história ela é verdadeira, o quanto ela é uma lenda, é alegórica, mas o que a gente pode extrair daí é que ele teve um período de iniciação. Assim como os outros mestres, Jesus foi estudar, Krishna foi estudar, todo mundo foi estudar. E ele também teve... Qual foi esse caminho de iniciação dele? Se foi realmente... Ele se deparou aí com a velhice, com a morte, com a doença. Porque também ele seria muito ingênuo se ele não soubesse disso tudo. Mas é importante saber que ele se preparou e foi ver essas coisas da vida, né, Vinícius? Sim. Ele começou uma jornada, né, que se iniciou ele procurando os Brahmanes, né? E os Brahmanes, eles eram eruditos na época, né? Então eles tinham muito conhecimento teórico, né, de pergaminho, e aquilo não respondia, né, às dúvidas do Siddhartha, né? Então ele foi habitar entre os ascetas, né, os jainos, que aqueles que praticavam mortificações, né, deitavam em separadinhos, camas assim. de prego, né, essas coisas se provocavam sofrimento, né? Só que ele percebeu também que aquelas mortificações eram inúteis, né? Então ele escolhe o caminho do meio, né, digamos assim, que é você partir para meditação, né? Então aí a partir daí ele medita por 7 anos, né? Até que ele obtém uma revelação em 4 noites, né? Um sonho por noite. E aí, na primeira noite, ele tem acesso aos céus espirituais, né? As moradas astrais mais sofridas, né? Mais sombrias, em que os espíritos vão para
sofrer os seus erros que cometeram durante a encarnação, né? E aí na segunda noite ele conhece céus mais venturosos, né? Céus mais felizes, já mais luminosos, de espíritos que tiveram boas encarnações, né? Com uma boa conduta, mais harmônica, mais moralizada. Na terceira noite ele tem acesso a céus muito elevados, né? Onde espíritos já bastante evoluídos, né? Céus muito sublimes, só que ele percebe, né? Que mesmo nesses céus muito sublimes, de tempos em tempos esses espíritos ainda precisam encarnar, né? Eles estão sujeitos às encarnações obrigatórias, né? Então aí ele fica muito impactado, né? Pensando quando que aquilo vai terminar, né? Quanto que essa obrigação de encarnar e passar por sofrimento vai terminar. Então no livro Grande Iniciado é descrito assim, né? Que antes da quarta noite, Sakyamuni, esmagado pela angústia, invocou o inominado, o imanifesto, aquele que o clarividente não percebe, para que lhe revelasse o mistério da felicidade e o descanso eterno. Sensacional. Sensacional. O modo que ele coloca aqui remete a Krishna, né? O princípio sagrado e manifesto. E manifesto. Você sabe que duas coisas que eu queria pontuar. Primeiro, olha que interessante. Novamente, em um grande iniciado, aparece uma verdade divina que são os 7 céus. Ele não fala em 7, mas que são céus, né? Sim. E ainda muitas pessoas ainda questionam isso, mas em Buda também aparece. E eu ia falar exatamente isso, porque quando ele fala inominado, né, quer dizer, aquele que não tem nome, aquele que é em manifesto, ele está se referindo ao princípio sagrado. Agora, claro que deve ter sido com uma manifestação de um Jeová, né, porque em manifesto significa isso. O princípio não fala, não se comunica, nem nada. Mas para ele representava Deus, né? Eu não podia deixar de... A Nina faz a parte séria do programa, eu faço a parte... Ele bagunça tudo, gente. Eu faço tudo certinho, viu, Pedro? Ele bagunça tudo. Não é que me ocorreu agora. Por isso que a gente dá certo. É importante o uso das redes sociais e todo mundo tem a liberdade de escrever. Postamos recentemente sobre os 7 céus. E alguém questionou, é válido, né? Como é que você sabe que tem 7 céus? Buda falava sobre isso. Krishna falava sobre 7 isso. céus, mas os diversos céus. E falando sobre Deus também. Nas nossas postagens no TikTok, na página Informes Divinos, a postagem de maior acesso foi a poesia A Deus, que fala exatamente assim, o princípio sagrado e manifesto. E manifesto. Mas vamos lá. Então, aí, pode continuar. Você estava falando das noites, né, que ele passou por isso, o Buda. Na quarta noite é que realmente ele vai compreender porque, como ocorreu com os outros mestres, né, como Krishna, por exemplo, ele tem uma resposta, como resposta, né, uma revelação grandiosa. Sim. Aí satisfaz a busca dele, fica mais tranquilo. Agora entendi. Exatamente, né? E o Edward Chihê, né, nos Grandes Iniciados, ele descreve assim: então Sakyamuni experimentou a maior de suas dores, o enfraquecimento de todo o seu ser, ao decompor-se o mundo das aparências. Mas a esse dilaceramento supremo sucedeu uma inefável felicidade. Sentiu-se submerso em um mar profundo de quietude e paz. Ali não havia formas, nem luz, nem rumores de vida. Seu ser fundiu-se deliciosamente na adormecida alma do mundo que nenhum sopro agitava. E sua consciência desvaneceu naquela imensidão venturosa. Havia alcançado o Nirvana. Todo ele, da medula dos seus ossos ao absoluto de sua alma, havia se transformado em Buda, o desperto. A verdade conquistada quis salvar o mundo. Passou muitos dias refletindo sobre as experiências vividas e apercebeu-se da lógica secreta que unia entre si as visões aparecidas. Olha bem poético. Então, né? Lindo, mas é muito lindo. Por isso que a gente traz os textos aqui, porque são maravilhosos. E olha que coisa interessante, porque quando ele fala decompor-se o mundo das aparências, decompor é dividir. O que significa esse mundo da aparência? É essa daqui, né, gente? Do mundo da aparência, mundo da matéria e até de alguns céus próximo da matéria, que, né, ainda
tem forma e tudo isso. O que é decompor? É dividir. E o que ele encontra nisso? A essência divina, né? Então ele percebeu, puxa vida, tudo isso aqui, no fundo, é Deus. É a essência divina. Então, essa foi uma grande... O desperto significa, né? Ver se eu estou certa. Abrir os olhos. Agora eu já sei o que existe de real, o que existe de verdadeiro. A matéria não é ilusão, ela existe, mas ela não é o meu mundo verdadeiro, né, Vinícius? E aí ele continua. Ele atingiu a união vibracional, né, com Deus, né? Então ele tomou consciência, né, da sagrada finalidade, né? Que é esse nirvana que foi mencionado, né? Ao atingir, né, o grau de Buda, que também é o grau de Cristo, né? Outra palavra para falar sobre o mesmo grau, né? E mais do que isso, o Gautama Buda, né, agora, ele vislumbrou um caminho, né, para chegar até esse nirvana, o grau búdico, né? Que é o caminho óctuplo, né? O caminho das 8 sendas. Então, nos grandes iniciados, é dito assim: desejava o Buda que todos os homens alcançassem o nirvana. Sabedor do quanto tinha a dizer aos brahmanes e ao povo, Sakyamuni abandonou seu retiro para voltar a Benares, né, que hoje se chama Varanasi, e propagar a sua doutrina. Benares é onde? Na Índia. Na Índia mesmo, né? Me permita, Lenira. Permito. Para quem quiser receber pelo correio, né, um presente nosso, o livro Evangelho Eterno, mande para nós um WhatsApp com o nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 996084846. Sabe o que eu acho legal, Vinícius? Ele teve a iluminação dele, ele se percebeu quem era e provavelmente ele percebeu também qual era a missão dele, provavelmente, né? Mas vamos dizer que não tivesse. Ele teve a iluminação dele e ele não ficou quietinho no cantinho dele. Ele teve aquela necessidade de transmitir, de ensinar, né, o próximo. E aí ele começa o caminho dele. E é com esse caminho óculo que a gente vai ver, se começar, se der tempo ainda hoje, que a gente vai ver como todo esse ensinamento prático de Buda, porque é prático, né? Se assemelha muito aos 10 mandamentos, né? E a gente também, o Vinícius vai contar uma experiência que ele teve muito legal, que eu quero ver se eu consigo também. Vamos ver se eu consigo tirar uns tempinhos para aí, que eu fiquei apaixonada quando ele contou. Mas vamos lá, vamos começar aí a parte das 4 nobres verdades. Sim. Antes só um adendo, né? Que é uma coisa que é um diferencial, digamos assim, da missão do Buda, é que muitos dos iniciados eles mantiveram esse conhecimento em secreto, né, até para proteger, né, esse conhecimento. Tanto que era o caso de muitos que vieram antes, né, que os brahmanes mantinham aqueles pergaminhos, e um traço é que eles mantinham os pergaminhos em sânscrito, que era considerado uma língua erudita, né, como é o latim hoje para a gente, né. E o Buda ele ensinava num dialeto que era muito próximo do Pali, que era uma língua mais popular, né? Seria o que hoje nosso? Hoje qualquer língua do latim, né? Latim. Por exemplo, português. Português. Né? Então ele tinha essa característica de querer popularizar, né, esse conhecimento que ele adquiriu, né? Então o Gautama Buda ele ensina, né, que o caminho óctuplo ele é uma das 4 nobres verdades, né? A 4ª nobre verdade. E como ficou consolidado no Sutta Pitaka, né, que é um consolidado de pergaminhos, né, porque o Buda ele não deixou nada escrito, né, ele só transmitiu verbalmente isso. Como a maioria, né? Os mestres. E mais tarde, alguns discípulos dele fizeram esses pergaminhos em Pali, né. Então, a primeira grande nobre verdade, como ficou registrada, é a seguinte: é a nobre verdade do sofrimento. Que nascimento é sofrimento, envelhecimento é sofrimento, enfermidade é sofrimento. Morte é sofrimento, tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero são sofrimento. A união com aquilo que é desprazeroso é sofrimento. A separação daquilo que é prazeroso é sofrimento. Não se obter o que se deseja é sofrimento. Em resumo,
os 5 agregados influenciados pelo apego são sofrimento. E esses 5 agregados, quais são? E aqui só os 5 agregados, né? Eles são a matéria, né? As coisas materiais, as sensações, né? Que a gente sente uma vez encarnado, né? A nossa percepção, as formações mentais, que é a nossa forma de pensar, né? As formas de pensamento, e a consciência, né? Então, esses 5 agregados, quando influenciados por um apego muito grande, né? A gente... isso gera sofrimento. Então, ele está dizendo aqui que a vida pode trazer sofrimento. Agora, a gente até vai falar um pouquinho da velhice, etc., do nascimento. Mas é assim, tudo depende exatamente da visão de mundo que a gente tem. Porque não é que necessariamente viver é dor, né? Tudo depende de como a gente encara aquilo, né? Então, por exemplo, nascer, Vinícius, nascer... dizem os médicos que é difícil, tem que lutar, tem que respirar, mas a gente fala, olha, é sofrimento, tá, pode ser, mas não sei se entra na vibe do sofrimento que a gente acha de dor, de desespero, né? E outras possibilidades também. Sim. É que sofrimento é tudo relativo, né? Qual que é a base de comparação que você tem, né? A gente, como está na carne, a gente não considera algumas coisas sofrimento, né? Por exemplo, ficar sentado muito tempo, né? Numa posição ruim. Você vai ter umas certas dores e tal que a gente até releva, né? Mas comparando com uma condição de desencarnado de um céu elevado, por exemplo, né? Você não conta com uma estrutura tão rígida, né? Você não tem algo parecido com uma espinha dorsal, por exemplo, né? Então lá você não tem essa sensação de desconforto, né? Aqui na carne a gente tem. Exatamente, então, perfeito. Tudo depende, exatamente isso. Quer dizer, é sofrimento aqui por conta de que eu estou comparando com o quê, né? Então, o envelhecimento. Envelhecimento é sofrimento? Nessa linha que eu ia falar. Eu brincava, comentava com o pessoal. Eu sou idoso, né? Posso falar. Falava, olha, pessoal, não queiram envelhecer. Queiram sim. Começam a doer. Um dia alguém falou, Jorge, a alternativa a não envelhecer é desencarnar. Aí eu parei de falar, não quero envelhecer. Porque envelhecer é entrar no momento de limitações, principalmente as limitações físicas, né? Pode não ter um sofrimento em si, mas é o momento de mudar a visão do mundo. Então que a gente aprenda, né? Adquirir essa experiência com o passar da idade. Pois é, essa é uma coisa que para mim foi bastante impactante. A gente está aqui com a Midori, que é a esposa do Vinícius, que de vez em quando eu olho lá e já daqui a pouco ela vai estar aqui também conversando com a gente. Porque eu sempre fui muito autossuficiente, muito... Se eu tenho que subir numa cadeira, eu subo. Se eu tenho que subir uma montanha, eu subo. Se eu tiver que puxar alguma coisa pesada, eu... Vem a idade, o corpo cansa. Por mais que você cuide dele, por mais que tudo, ele cansa, né? E ele tem as suas limitações. E aí, para mim, lidar com as limitações foi a coisa mais... E ainda é difícil. Puxa, agora, para eu descer essa escada, eu vou segurar no corrimão, porque eu posso tropeçar. Para eu subir, pegar um prato, eu já vi. Para eu pegar um prato lá em cima, eu vou subir na escada, vou pedir para o Jorge. E eu estou bem, eu faço musculação, eu faço tudo isso. Então, mas aquilo que você falou, eu acho muito bem. É sofrimento comparando com um céu bom, de onde a gente pode ter visto, e pode ser um céu médio. A gente volta já, porque o nosso primeiro bloco já foi. Fica aí, que a gente volta contigo, tá bom?